Olá, seja muito bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia aqui e hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, a tal da área de conforto. Por que é que nós entramos nessa área de conforto na nossa vida e lá permanecemos por muito tempo? O que nos impede de reverter essa situação? E eu vou te ajudar com dicas poderosas para que você possa reverter isso na sua vida. Então, não sai daí que a gente já volta. Olá novamente, parabéns por estar aqui. Isto mostra que você é uma pessoa diferenciada, que está buscando evolução na sua vida, não está contente e acomodado com aquilo que você tem. Você quer mais, você quer ir além. E isto é louvável, então meus parabéns para você. Eu sou o coach Maurício Teixeira e se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar para você se inscrever agora. Clica aí no botão inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nada do que eu estou postando por aqui. Aqui no canal, os meus assuntos são evolução e desenvolvimento pessoal. Então, se esse assunto te interessa, eu aconselho que você se inscreva agora, não deixa para depois, tá legal? Então vamos ao nosso conteúdo, área de conforto. No meu entendimento, eu costumo chamar área de conforto ao estado interno do ser humano de se acomodar mediante as situações que para ele são conhecidas, que ele tem controle, ele acredita que está num local confortável, numa situação confortável, de tal forma que não há necessidade de sair da onde ele está, não há necessidade de mudar mais nada. E isso é muito perigoso. E uma vez acomodado na área de conforto, tudo é justificável, cada insucesso, cada situação que não deu certo, cada evento que acontece na vida da pessoa que não deixa ela tão feliz e realizada, para tudo tem uma justificativa. Isso é estar na área de conforto. E olha, tem algo muito poderoso que nos mantém na área de conforto ao longo da vida e se chama historinhas. É isto mesmo. O que é que são historinhas? Historinhas é tudo aquilo que a gente conta para a gente mesmo e algumas vezes conta para as outras pessoas e que justifica os nossos insucessos, as nossas faltas de resultado, a nossa falta de expansão na vida. Nós utilizamos isso como argumentos internos para nos sentirmos melhor mediante aquelas situações em que nós não podemos ter tudo o que nós poderíamos ter, não podemos fazer tudo o que nós poderíamos fazer, não podemos ser tudo que nós poderíamos ser. Isso é contar historinha para si mesmo. Vamos a alguns exemplos para você entender melhor. Olha só, a pessoa foi demitida e ela diz assim: a empresa entrou em crise e teve que demitir funcionários, e eu infelizmente fui um dos escolhidos. Meu filho mais novo é complicado, eu criei os dois iguais. O mais velho tem uma postura e o mais novo não tem jeito. Esse menino é um problema. Essa é muito legal. Um homem sem barriga é um homem sem história. Agora que eu ia iniciar a faculdade, a empresa mudou meu horário de trabalho, não vou mais ter tempo para realizá-la. Gente, tudo isso é historinha. São situações que a gente conta para a gente mesmo, conta para as outras pessoas, para justificar o porquê das coisas que acontecem conosco. E quais são as implicações de ficar contando muita historinha ao longo da vida? Bom, a primeira delas é que ataca diretamente a sua autorresponsabilidade. Todos nós temos que ter autorresponsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Ou seja, nós temos que ser os responsáveis, assumir a responsabilidade por aquilo que nos acontece. Quando eu conto historinha, eu atribuo a responsabilidade para outras pessoas ou para outros fatores externos, como por exemplo crise, governo, empresa, falta de oportunidade, ou seja, tudo justifica o nosso insucesso, menos nós mesmos. Então, quando a gente conta historinha, a primeira consequência grave que tem é você tirar a responsabilidade de cima de você e projetar nos outros. Sendo assim, para que é que eu vou me esforçar para melhorar? Por que é que eu vou buscar uma evolução? Se o problema não está comigo, o problema está na crise, o problema está na empresa, o problema está no meu filho, o problema não é comigo. Então, se está tudo certo, isso vai fazer com que eu permaneça na minha área de conforto, sem evoluir, sem buscar uma mudança significativa para realmente mudar estas situações e passar a contá-las de maneira diferente. E num segundo nível, o nosso cérebro aceita tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente assiste, que a gente ouve, ele entende tudo como verdade. Foram realizados testes científicos com um grupo de pessoas
onde foi apresentado imagens para que essas pessoas olhassem, imagens de praia, imagens felizes, imagens tristes, e mapeado no seu cérebro quais as áreas que se ativavam cada vez que a pessoa olhava essas imagens. Num segundo momento, foram retiradas essas imagens e solicitado que as pessoas apenas fechassem os olhos e se lembrassem das imagens que tinham visto, na mesma ordem. E assim foi observado que, com a imagem e os olhos abertos, olhando para a imagem, ou com os olhos fechados e apenas lembrando, as mesmas áreas do cérebro se ativaram. Isso demonstra que para o nosso cérebro não há diferença entre o que é real e o que é fictício. Então pensa só o tamanho da consequência que dá você ficar contando muita historinha que não é verdade, tirando a responsabilidade sobre si, sobre as coisas que acontecem na sua vida. O que é que acontece no seu cérebro? Ele vai entendendo e vai criando conexões neurais que vão gravando essas historinhas como se fossem verdades absolutas, ao ponto de, quando acontecer uma situação na sua vida, você não precisa nem pensar, não precisa racionalizar, não precisa fazer nenhum tipo de análise a respeito. Simplesmente vem a resposta daquela historinha que já está gravada no seu cérebro e você tem as atitudes, comportamentos e posturas de acordo com essa historinha que você contou para você mesmo. Então é muito perigoso ficar contando historinhas ao longo da vida. Além de nos manter na área de conforto, ainda causa um efeito no nosso comportamento, nos nossos hábitos e, consequentemente, nos nossos resultados. Então olha só como isso é grave. Mas e aí, tem solução para isso? Claro que tem, é para isso que nós estamos aqui hoje. Para que nós possamos eliminar as historinhas da nossa vida e começar o movimento para sair da área de conforto, é muito simples. Você tem que substituir as historinhas por histórias. Como assim? Substituir historinhas por histórias, Maurício? É isso mesmo. As historinhas é tudo aquilo que a gente conta para nós, que tira a nossa responsabilidade e que justifica os nossos insucessos em algum nível. As histórias são as histórias verdadeiras, onde eu assumo a responsabilidade sobre os meus resultados, sobre tudo que acontece em torno de mim. E assim eu encaro de frente a verdade dos fatos. Eu vou deixando as historinhas falsas de fora e vou trazendo a responsabilidade para mim. Esse é o primeiro passo para você começar a reverter esta situação. Vamos ver uns exemplos? Lembra aquela historinha que eu contei agora há pouco? Agora que eu ia iniciar a faculdade, a empresa mudou meu horário de trabalho e eu não vou mais ter tempo. Essa era a historinha, ou seja, por que eu não ia fazer faculdade? Porque a empresa mudou meu horário de trabalho e agora eu não tenho mais tempo. Então, dois vilões, a empresa e o tempo. Mas eu não tenho responsabilidade nenhuma? Claro que não, isso aí é historinha pura. Qual seria a história mais real a ser contada? Eu diria da seguinte forma: eu já estava com preguiça de fazer faculdade. Eu acredito que a minha idade já está avançada, já passou da hora de eu fazer faculdade. Por isso eu decidi não fazer. Essa é a história verdadeira, não é a historinha. Veja, na primeira situação a culpa era da empresa e do tempo. Agora não. Eu tenho preguiça. Eu acredito que estou muito velho para fazer faculdade. Eu decido não fazer. Isso é contar a história verdadeira. Olha só um outro exemplo, aquela historinha. Meu filho mais novo é complicado. Eu tenho 2 filhos, criei os 2 da mesma forma, igualzinho, mas o mais novo não tem jeito. Esse menino não tem jeito. Essa é a historinha. De quem é a culpa nessa historinha? É do menino, do filho mais novo. Afinal de contas, eu criei os 2 iguais. E um tem um perfil e outro tem outro. Então de quem a culpa é minha? Não, é dele mesmo. Essa é a historinha, é quando a gente tira a responsabilidade sobre nós. Agora, eu como pai, o mais adequado seria eu dizer assim: meus filhos são diferentes como qualquer ser humano. Eu como pai não soube observar essas diferenças para poder educá-los de acordo com o perfil de cada um. Tá vendo como deu uma grande diferença? Agora a culpa é minha. Quando eu digo que eu não eduquei os meus filhos observando este detalhe, muda completamente a visão. E já acaba trazendo para mim um pouquinho daquele sentimento. Puxa, é difícil a gente dizer assim para um pai, para uma mãe, a falha é minha. Eu não eduquei meu filho de acordo com o perfil que ele demandava de mim. Isso já começa a mexer com você. Mas é desconfortável, porque é muito mais simples eu dizer que a culpa é do filho. Quando eu jogo para mim a responsabilidade, se torna muito mais difícil. E esse é um passo muito importante.
No outro cenário, o tal do homem sem barriga é um homem sem história. Isso, além de ser uma historinha, é uma brincadeira para desviar a atenção de quem tem a responsabilidade real sobre ter aquela barriga. Se eu sou uma pessoa autorresponsável, eu jamais vou fazer essa brincadeira mediante essa situação. Eu vou sim dizer: eu não me alimentei adequadamente, não pratiquei exercícios físicos, atividades físicas, sou sedentário mesmo e por isso, com o passar do tempo, criei essa barriguinha aqui. Veja que agora não é mais uma questão de fazer uma brincadeira e desviar a situação real. A situação é que eu reconheço, eu não estou me alimentando, eu não estou praticando atividade física, então realmente a responsabilidade é minha sobre ter ou não ter barriga, sobre ter ou não ter um corpo bonito. Veja como muda completamente o perfil quando eu falo desta forma. E ainda, fui demitido porque a empresa, devido à crise, teve que demitir várias pessoas e eu fui um dos escolhidos. Culpa de quem? Da empresa, da crise. Historinha. O mais correto seria eu dizer assim: a empresa, ao passar por uma situação de crise, precisou demitir pessoas. Como eu não era uma pessoa que me destacava, que era indispensável dentro do processo, acabei saindo junto com outras pessoas do mesmo perfil. Ao dizer isso, eu estou reconhecendo que eu saí da empresa não foi por causa da crise, não foi por causa da empresa, foi porque eu, quando estive lá dentro, perdi a oportunidade de fazer mais, de ir além, de ser diferente, de me fazer indispensável. É por isso que eu fui demitido. Quando eu reconheço isso, num primeiro momento, para mim mesmo, isso já me faz pensar em como eu vou agir daqui para frente. Faz sentido? Todas essas historinhas, quando eu conto jogando para fatores externos, eu não preciso fazer nada. Todas essas historinhas, quando eu conto jogando para fatores externos a responsabilidade sobre o que acontece comigo, eu não preciso fazer nada, afinal de contas a culpa não é minha, eu estou certo. O resto é que está errado, o mundo está errado. Mas quando eu conto a história verdadeira e trago a responsabilidade para mim, isso faz com que eu reflita assim, em alguns níveis. Por que isso aconteceu? Como que eu deixei isso acontecer? E a principal pergunta que vem é: o que é que eu vou fazer daqui para frente para que essas histórias não se repitam dessa forma? Então, nós podemos definir o seguinte. Vamos organizar essa bagunça. Primeiro, a gente tem o hábito de contar historinha, tirando a responsabilidade sobre nós, colocando em pessoas ou em fatores externos para justificar nossos insucessos, nossas insatisfações, em alguns momentos, os nossos fracassos. Consequência? Manter-se na área de conforto, não se mover para melhorar, para mudar seus resultados e a sua vida. Segundo ponto, substituir as historinhas por histórias, que são a verdade dos fatos, trazendo para si a responsabilidade do que acontece na sua vida, não atribuindo aos outros, reconhecendo que você é o único responsável por tudo que acontece com você. Você é o responsável. Quando você conta a história verdadeira para si mesmo, você já se empodera, você reconhece que aquilo aconteceu e teve uma participação sua e que você precisa mudar. E o terceiro passo para corrigir isso é escrever uma nova história. Qual é a história que eu gostaria de contar? Então veja, você tem a historinha, não é verdade. Você tem a história, é o fato real que atribui para você a responsabilidade. Mesmo assim, é uma história que conta algum problema, alguma insatisfação, algum insucesso. Terceiro passo, a história que eu gostaria de estar contando. Por exemplo, naquela situação da demissão da empresa por causa da crise, etc. Já reconhecendo que eu não fiz a diferença lá dentro e por isso eu fui demitido, qual é a história que eu gostaria de contar daqui para frente sobre mim mesmo? Seria mais ou menos assim. Eu, Maurício, estou sempre estudando, estou sempre assistindo vídeos, realizando cursos e treinamentos, participando de tudo que eu posso para dar o máximo de mim dentro da empresa e ser sempre lá o número 1, aquele colaborador indispensável. Se essa fosse a sua história verdadeira, será que você teria sido demitido? Claro que não. Portanto, começar a contar a história do jeito certo, do jeito que você gostaria que fosse, vai fazer com que o seu cérebro, que acredita em tudo, independente se está acontecendo ou não, ele aceita como verdade e acredita em tudo, faz com que você vá reprogramando a sua mente para histórias mais positivas, histórias mais verdadeiras, fazendo com que você pare de contar a historinha e pare de bloquear a evolução da sua vida.
No caso daquele pai que ficava culpando o filho mais novo pela sua diferença de educação, ao reconhecer que foi ele quem não observou essas diferenças para poder dar a orientação adequada para cada filho, qual seria a história que ele poderia contar que faria realmente a diferença na sua vida? Eu reconheço que meus filhos têm perfis diferentes. Eu sento com eles todos os dias, pelo menos por 15 a 20 minutos, para conversar, conhecer melhor meus filhos e poder orientá-los de acordo com o perfil e as necessidades de cada um. Essa seria a história de sucesso. Essa seria a história que iria ter os dois filhos dentro do mesmo perfil de educação, independente dos seus perfis de comportamentos. Afinal de contas, cada ser humano tem um perfil comportamental. Faz sentido? E a historinha do homem com a barriga, como é que ficaria? Qual seria a história que ele teria que contar a partir de agora? Eu me alimento corretamente, pratico exercícios físicos todos os dias, deito mais cedo, acordo mais cedo, tenho hábitos saudáveis e assim mantenho o meu corpo sempre bonito. Ao contar isso para si mesmo, você vai plantando lá dentro a semente desses comportamentos e aos poucos eles vão se tornando comportamentos reais, ações, e vão se transformando em novos hábitos, mudando a sua vida, saindo daquele perfil. Ah, eu tenho a barriga, mas isso quer dizer que eu tenho história. Não é nada disso, não. Talvez você não goste da sua barriga, você gostaria de ter um corpo bacana, um corpo bonito. Talvez até você se compare com outras pessoas, o que a gente não deve fazer. Mas e aí? A questão é, o que é que você vai fazer a respeito? Vai ficar contando essa historinha? Ou vai reconhecer a sua responsabilidade e criar uma nova história? É esse o convite que eu estou fazendo para você aqui, que você comece a transformar a sua história, a contar uma nova história, uma história de sucesso realmente, daquilo que você gostaria de transformar na sua vida. É muito positivo nós fazermos essas avaliações, porque quando a gente começa a pensar na historinha, a gente acaba se perguntando, peraí, por que isso aconteceu? E aí você chega na história, que é a responsabilidade sua. Ah, aconteceu por minha responsabilidade. E isso te traz uma nova pergunta. Como eu posso mudar essa situação? Que te leva à história que você gostaria. Então o mecanismo é esse. É você identificar a historinha, a história real e qual é a história que eu quero contar daqui para frente. Com isto, você pensa, fala e age no sentido de evoluir com a sua vida, de se libertar desta área de conforto e partir para uma área de novos desafios, partir para uma vida nova. Então este é o primeiro passo para que você possa realmente fazer este movimento de sair da área de conforto, de buscar a mudança, de buscar a melhoria. Esse é o primeiro passo. É claro que existem outros passos, mas este é fundamental. Identifique na sua vida as historinhas que você tem contado para si mesmo, atribuindo responsabilidade para outros. Identifique qual a história verdadeira na qual você tem a responsabilidade sobre aquilo que acontece com você e reescreva essa história e comece a ler essa história todos os dias, a pensar nela sempre que acontecer situações parecidas, se conecta com essa história e começa a agir daquela maneira. Esse é o primeiro passo. Agora, se você quer evoluir um pouco mais ainda, eu vou deixar para você aqui no vídeo um card e também vou deixar o link aqui na descrição, que é um e-book que eu vou sugerir para você. É um e-book gratuito que eu desenvolvi que se chama Eleve o Nível da Sua Vida. Neste e-book eu apresento para você 4 áreas da evolução humana. Você poderá identificar em qual dessas 4 áreas se encontra no momento a sua vida. E ainda tem uma super ferramenta no final deste e-book que vai te ajudar a dar o passo seguinte nesta evolução da sua vida. Eu espero muito que você baixe esse material e que você realmente realize as atividades que estão lá propostas e assim mude e eleve o nível da sua vida. Lá eu falo mais sobre a área de conforto e as outras 3 áreas que você vai descobrir quando você baixar esse material. Tá legal? Tá aí feito o convite. E mais uma vez eu quero convidar, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa as notificações. Gostou desse conteúdo? Deixa o joinha aí para mim, para ajudar bastante aqui o nosso canal e também compartilha essas informações com aquela pessoa que você pensou assim agora. Uau, aquela pessoa precisava ter ouvido isso, ela precisa ver isso. Compartilhe agora, não guarde para você os conhecimentos, a gente tem que disseminar esse movimento do bem. Bacana? Agradeço muito, muito a sua companhia
parabéns por você ter estado até aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Deixe seus comentários aqui, tá? Quero saber o que você achou, quero saber o que você pensa a respeito. Se você concorda, se você discorda, escreve aqui para que a gente possa conversar mais na sequência do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.